Bom dia, olá, turminha do quarto ano, como vocês estão? E aí, conseguiram fazer bem as provas, né? Já entregaram nessa segunda que passou. Alguns eu encontrei pelo corredor, né? Vim na outra sala e foi um prazer ver vocês, tá bom? Foi muito legal. E aí, gente, nós hoje estamos dando início ao nosso quarto bimestre, isso mesmo, parece que foi ontem, né? Quando começamos com o primeiro bimestre online, né? Nos adaptamos a toda essa nova realidade, né? Nos reinventamos e nós estamos aqui hoje para darmos continuidade e assim finalizarmos, né, todos os nossos conteúdos, porque o quarto bimestre é o último bimestre, né? Então, espero que você já tenha pego lá o seu livro, né? O seu livro 4 que nós vamos utilizar hoje, tá bom? Livro 4. Eu peço para você abrir na página 106 de Geografia, e nós iremos tratar de um assunto muito pertinente, muito atual. Eu tenho certeza que você já ouviu, né, o carro aí de algum político passando na sua rua, com uma musiquinha, falando numeração, né? Esse ano é ano de eleição, ano que nós temos, entre aspas, né, esse poder de decisão, esse poder de mudança, né, de mudar, de votar aí no prefeito, de votar no vereador, né, no deputado. Então, nós temos aí os adultos, é claro, né, a partir de 16 anos a pessoa, né, ela pode votar e sabemos que, né, os adultos podem votar, crianças não, né, porque ainda não temos um conhecimento geral da vida, mas, né, nós vimos aí, estamos vivendo nessa eleição, se você for pelas ruas, né, pessoas com bandeiras, né, carros passando com músicas, anunciando ali o seu candidato, não é? Então, você já sabe quem a mamãe vai votar, o papai vai votar. Então, é bom você conversar um pouquinho sobre isso, né? Nós tivemos, assim, o nosso Rio de Janeiro, né? Tantos conflitos, tantas circunstâncias, né? Difíceis, porque é um governador que é preso, é outro que é preso, né? E que nós tenhamos sabedoria de colocar a pessoa certa, não é? Ali para estar governando, para estar administrando, não é, o nosso município de maneira correta, né, que temos essa sabedoria de colocar a pessoa certa para que assim o nosso município, não é, a nossa cidade, ela venha crescer, desenvolver em todas as áreas, na educação, né, na saúde, né, na infraestrutura, né, e tudo venha cooperar para que a gente tenha uma qualidade de vida, para que a gente tenha uma vida melhor, e isso tudo começa através também do voto, não é? Então, que seus pais, né, tenham essa sabedoria, né, tenham essa, essa, essa firmeza, né, lá na hora do voto, de votar na pessoa certa, para que assim a mudança possa acontecer e a nossa cidade cada dia mais venha evoluir. Nós vamos falar um pouquinho também a respeito disso. Você já está aí com o seu livro aberto? Muito bem, na página 106, tá bom? De geografia. Eu vou compartilhar com você aqui a tela, tá bom? Peço que você pegue aí o seu marca-texto e nós vamos aí é, acompanharmos essa leitura, tá bom? Vou ampliar um pouquinho aqui a nossa página para que você enxergue muito bem, que você acompanhe aí junto comigo, tá bom? Então, como foi formado o Brasil? Você lembra da história de como o nosso país ele foi formado? Conta aí um pouquinho para mim. Muito bem, isso mesmo, né? As caravelas, né? Pedro Álvares Cabral, vindo, né, de Portugal, colonizando o Brasil, né, encontrando aqui os índios assim foram, né, surpreendidos, né? Não foi descoberto porque não era totalmente desconhecido, haviam habitantes aqui, né? E conhecemos a história sobre um olhar, né? é, é, de Portugal, né, e não sob o olhar dos índios que aqui já habitavam, e a partir daí foi descoberto, né, e como
e vamos falar um pouquinho também como ele é administrado na atualidade, né? Então, como o nosso país é administrado. E essa figura aí, alguém sabe? Que figura é essa nesse quadro? O que está querendo dizer? Você sabe o que significa? Hum? Pensa aí comigo. Diga aí para mim, o que significa? Que é esse aí? Meu Deus, vem falando exatamente que como foi formado, não é? Ali, ó, os portugueses chegando, não é? À margem, ao litoral do Brasil, encontrando os índios, não é? E aí vem falando ali, ó, é, sobre um mapa, né, mostrando aí todo o litoral brasileiro, né, como ele começou a se desenvolver, como ele foi constituído, não é? E a imagem acima é da onde? Muito bem, Brasília, não é? É de Brasília que vem aí, ó, falando aí sobre a capital federal, não é? O Congresso Nacional, a Esplanada dos Ministérios, não é? Tudo isso. Eu vou pôr um vídeo bem interessante falando sobre tudo isso detalhadamente, mostrando, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Agora, a temática da exposição, né, do nosso tema hoje é a formação do Brasil. Você sabe como foi formado o território do nosso país? Você tem noção? Então, você conhece algum lugar retratado na fotografia que as duas crianças estão observando? Quem governa o país e quem governa os municípios, né? Então, nós vemos que o processo histórico da formação do país, né, ele fala o quê? Da chegada dos portugueses, né? A presença dos povos nativos, que eram os índios, com o tempo os interesses dos grupos presentes foram se alterando, né? As fronteiras do Brasil foram sendo expandidas, houve um avanço nessa ocupação dessa terra, não é? Então, nós vemos ali também na fotografia Brasília, não é? As edificações da esplanada dos ministérios, o Congresso Nacional, né? E também ali concentra os órgãos administrativos do país, não é? E nós vamos conhecer, né, um pouquinho sobre esses órgãos administrativos e a interação entre esses três poderes, tá? Então, o presidente governa o quê? O nosso país. E o prefeito, ele governa o quê? O nosso município, não é? Então, isso no âmbito executivo, tá? Eles fazem parte de uma administração geral, mas existe aquela participação dos representantes do poder legislativo. Que é esse poder legislativo? Como vereadores na esfera municipal, deputados, senadores, na esfera federal. E nós vamos ver isso detalhadamente já já. Vamos para a próxima página? A organização territorial e administrativa do país, tá? Do Brasil. Então, nós observamos aí, limite dos municípios, né? Campinas, Hortolândia, São Paulo, né? Tem uma prima que mora em Hortolândia, gente. Olha que legal, né? Que interessante. Então, a placa de identificação de limite dos municípios na rodovia dos Bandeirantes de São Paulo. Então, se a gente chega ali em Belford Roxo, né? É, tem ali a placa sinalizando que ali começa Belford Roxo, né? Então, nós temos ali esses marcos, essas placas, né? Onde vão indicar onde inicia, onde termina um município, tá? Então, você já viu uma placa tipo essa aí nas estradas próximas da sua casa? Você já viu? Já observou? Então, a placa está indicando o quê? O limite entre um território e outro, né? E geralmente eles procuram por esse limite aonde? Onde há rodovia que separa, uma ponte, um rio, uma linha férrea, não é? Aonde vai ali dar o limite desse município. Qual é o nome do município que você mora? E quais os nomes dos municípios vizinhos dos seus? Então, nós moramos no município de Belford Roxo, não é? Então, nós temos o quê? Divisa com quais municípios? Nova Iguaçu, né? Caxias, né? Então, São João, né? Nilópolis, tem alguns municípios aqui que são bem próximos, tá bom?
Então, vamos entender a geografia. A organização e a administração. Você pode pegar para ti, marcar texto? Então, vamos marcar com o lápis mesmo. A tarefa de organizar e administrar um país é muito complexa. Para facilitar sua organização e administração, o território nacional está dividido em porções menores. Vamos marcar território em como estados e município. O município é menor, unidade política administrativa existente no Brasil, tá? Em geral, os municípios possuem área rural, onde estão as fazendas, sítios, e áreas urbanas, onde estão concentradas as casas, comércios e serviços, tá? Então, dentro do nosso país, né, nós temos os estados, né, dentro dos estados temos os municípios, e os municípios eles são formados pelos bairros. Nós vivemos no município de Belford Roxo. Temos quais bairros? Andrade de Araújo, Heliópolis, Farrula, Piã, não é? Santa Amélia, São Francisco, Bom Pastor e muitos, muitos bairros dentro do município. Dentro do município tem os bairros. Dentro dos bairros temos as ruas, né? As localidades, tá? Então, vamos lá, Jundiaí, áreas urbanas e rurais, tá? Então, nós vemos aí, nós aprendemos, né, que temos o título, né, desse mapa, nós temos aqui uma redução, tá? Que ele está localizado em São Paulo, e nós vemos aqui que em vermelho está toda a área urbana, toda a área que já foi ocupada, né, pelas pessoas. E de verde, nós vemos que são áreas que não foram ainda desmatadas, né? Não foram, como é que fala? Não foram possuídas aí, né? Não foram ainda utilizadas aí pelas cidades. Então, são áreas rurais, áreas que são, tem mais verde, né? Tem mais plantações, áreas rurais, tá bom? Então, as metrópoles, tá? Que são as cidades grandes, são exceção quanto à divisa das áreas municipais, tá? Dos municípios rurais e urbana. Nelas, quase toda a área do território municipal é urbano. Quando há metrópoles, nas metrópoles, praticamente 90% é urbano, tá? São cidades, né, estruturadas, com infraestrutura, com muito comércio, né, com muitos prédios, todos querem morar na cidade com muita oferta de emprego, tá? Então, você marcou aqui em cima? Então, vamos marcar aqui também, tá? O município até pontinho serviço aqui, tá? Você vai marcar aí. Marcou? Então, podemos continuar. Então, vou para a próxima página aí, que é a página 110, tá bom? Página 110. Tá assim, no país, todos os municípios já estão inseridos em um estado. Como eu havia falado, no estado do Rio de Janeiro tem muitos municípios, tá bom? Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, né? Copacabana, Leblon, como é que fala, Meier, São Gonçalo, tudo dentro do Rio de Janeiro, né? São os municípios. Dentro dos municípios, né, temos os bairros. Então, dentro do Rio de Janeiro, né, dentro do estado aí do Rio de Janeiro, nós temos vários municípios, tá? Então, vamos marcar na próxima página? Então, no país, tá? Todos os municípios inseridos em um estado, assim, um conjunto de municípios forma um estado, tá? Vários municípios, tá bom? Então, nós vamos marcar até o finalzinho aqui, ó. Atualmente, nosso país tem 26 estados e o Distrito Federal, onde está localizada a capital do país, Brasília, por uma questão organizacional, tá? O Distrito Federal não existe municípios, mas regiões administrativas. Então, lá no Distrito Federal, em Brasília, não tem municípios. Ele é dividido em regiões administrativas, tá? Vamos ver aqui, Brasil, divisão territorial.
Então, nós temos aqui o Brasil, né? Brasil União, tá? O nosso país por inteiro. Nós temos aqui os estados, tá? E unidades federativas, como aqui o Distrito Federal, uma unidade federativa, tá bom? E nós vemos aqui, ó, cada estado, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Tocantins, Minas, Espírito Santo, moramos no Rio de Janeiro, olha aqui o Rio de Janeiro, como é pequenininho, aqui dentro do nosso país que é imenso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, né, Amazonas, e aí nós vemos aí Pará, todos os estados. Dentro desses estados, temos o quê? Nós sabemos que o estado ele é formado por um conjunto de municípios. Olha aqui quantos municípios. Região Sul, região Sudeste, ao Norte. Olha, muitos municípios, muito picotadinho de muitos municípios, tá vendo? Então, aqui, ó, dentro de cada conjunto desses municípios, nós temos os estados. Os estados formam o nosso país, tá bom? Deu para entender? Então, vamos continuar aí. Página 110. Existem diversas formas de governar um país. No Brasil, o sistema de governo é república presidencialista, tá? O que significa isso, tia? Vamos marcar lá? Já? Até o finalzinho, tá? Falei que esse tema hoje está muito pertinente, estamos próximos aí, mês que vem, eleições, né? E você já vai estar por dentro, mais ou menos, do que tudo que vai acontecer. Tia, quem é o presidente atual, Bolsonaro? Quem é o prefeito do nosso município de Belford Roxo? Quem é o prefeito? Ah, o Vaguinho, não é? E o prefeito, ele manda em todo o Rio de Janeiro, tia? Não, o prefeito, ele só manda aqui, né? Ele governa a cidade aqui de Belford Roxo, tá bom? O município de Belford Roxo, tá? Então, vamos ver um pouquinho aqui. Então, existem várias formas de governar, a monarquia, reis, né? A, a teocracia, a, a, a forma também de governo, que é autoritarismo, né? Esqueci agora a palavra, mas daqui a pouco eu lembro. Então, no Brasil, o sistema de governo é república presidencialista. Isso significa que o país é governado por um presidente durante um tempo determinado. Ah, então eu vou eleger, né, o presidente agora e ele vai ficar pelo resto da vida. Não, tem um período determinado. Olha aí, esse período é de 4 anos, tá? Podendo o presidente ser reeleito por igual período. Tá? A eleição ocorre por meio do voto direto dos cidadãos, seu pai, sua mãe, né? Todos que são de maiores, tá? Não pode ser criança, como eu já havia falado no início da aula. Nessa forma de governo, o presidente é o líder do poder executivo. Cabe ele escolher os ministros que vão lhe auxiliar no cumprimento do programa do governo. Nesse regime, os poderes executivo, legislativo e judiciário funcionam em harmonia. Vamos ver que poderes são esses, tia? Executivo, legislativo, judiciário. Tá? Então, já vamos ver um pouquinho abaixo. República. Então, o que significa república? De origem grega, a palavra república significa coisa pública, de todos. Esse sistema de governo tem em vista os interesses geral da população, da comunidade, tá bom? Então, vamos descer aqui um pouquinho. Vamos marcar aqui o presidente, poder executivo, e cabe a ele escolher aí quem vai estar ali dando toda a assessoria ao nosso presidente, né? Cabe ele escolher os ministros, ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro da Cultura, né? Ministro né, que cuida da segurança, né? E tudo, e por aí vai, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais aqui abaixo. Então, além de ser uma república presidencialista, tá? O Brasil também é república federativa. Isso quer dizer que existe uma união política, econômica, administrativa entre os municípios, o Estado e o governo federal.
tá bom? Além disso, o Estado e os municípios podem criar suas próprias leis, tá? Que serão válidas no interior dos seus territórios. Então, tem leis que só se referem aqui ao município de Nova Iguaçu. Leis que só se adequam ao município de Nova Iguaçu. Então, eles têm essa liberdade, né? Tem esse poder de criar as leis do próprio município, tá? Apesar disso, os estados e municípios podem criar as leis próprias, que serão válidas no interior, como eu havia falado. Então, os representantes do poder legislativo, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores são eleitos por meio do povo também. As funções principais desses representantes são criar leis que fiscalizam as atividades do Poder Executivo nas esferas nacional, municipal, estadual e federal. Então, vamos marcar aqui, ó, os representantes do Poder Legislativo, quais são? Isso aí, deputado, senador, vereador, tá? Eles são eleitos através do voto do povo, que agora as nossas eleições, não é? E para prefeito também. E as funções principais deles são criar essas leis, né, e fiscalizar as atividades do Poder Executivo, tá bom? Então, nós vamos ver aí. Os representantes do povo são escolhidos pela população que tem direito a votar em novos representantes a cada 4 anos. O voto é secreto e ocorre em urnas eletrônicas, tá? Muito legal, muito interessante. A Assembleia Legislativa do município de Tocantins, Câmara Municipal dos Vereadores de Santo Ângelo, tá? Rio Grande do Sul. Então, nós vamos aí para a página, deixa eu ver aqui um pouquinho com você. Vamos para a página representando o espaço. Deixa eu virar aqui. Página 114, vamos lá? Ó, o mapa a seguir mostra os municípios localizados próximo a Recife, capital do estado de Pernambuco, tá? Um dos mais populosos do Nordeste, tá bom? Então, né, o nosso país, ele é dividido em regiões, né? Sul, região Norte, Nordeste, Sudeste, né, Centro-Oeste. Então, nós temos aí as regiões, tá bom? E o que acontece? Vamos aqui, página 115. As 3 esferas do poder público, como eu já havia falado, a gente vai falar um pouquinho do executivo, do legislativo e do judiciário, tá bom? A maior parte dos países, na atualidade, divide as gestões do governo em 3 esferas, tá? Elas são legislativo, executivo e judiciário. Você pode marcar aí? Marca aqui para mim, por favor, tá bom? Esses poderes devem funcionar com interdependência, sem interferir na área de atuação do outro. Cada um age, não é, dentro do seu direito, com autonomia, tá? Então, também deve fiscalizar um ao outro para evitar possíveis abusos. A intenção deles é garantir, vamos marcar aqui, a intenção é garantir, tá? Uma sociedade mais estável, com condições de vida, justiça social e respeito dos direitos humanos, tá? Então, vamos marcar aqui, até aqui, a intenção. Então, o executivo, o que seria esse executivo? Já falamos um pouquinho. Representado pelo presidente da República no nível federal, pelos governadores no nível estadual e pelos prefeitos a nível municipal. Então, se eu perguntar, então, quais são, né, os representantes do poder executivo? Quais são? Isso mesmo, presidente, não é? Então, governadores, né, e prefeitos, muito bem. Tá? Esses representantes são escolhidos pelos cidadãos, tá? Em eleições democráticas, que ocorrem em intervalos reguladores de tempo. No caso do Brasil, de 4 em 4 anos. Então, nós vamos ver aí o poder executivo da União, presidente e vice-presidente. Deixa eu olhar aqui um pouquinho para você ver. Ministro de Estado.
Então, dos estados, governador e vice-governador e secretários estaduais. Do Distrito Federal, governador, vice-governador do Distrito Federal, secretários distritais. Dos municípios, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, tá? Então, da União é ministro do Estado, secretários estaduais, do Distrito Federal, secretários distritais e secretários municipais dos municípios, tá bom? Então, vamos ver aqui, na página 116, o poder legislativo. Já vimos o executivo. Quais seriam aí o legislativo, que nós já falamos? Isso mesmo, representado por senadores e deputados no nível federal, pelos deputados estaduais no nível estadual e vereadores no nível municipal. Então, vamos aí marcar aí esse poder legislativo, tá bom? Assim como o poder executivo, seus membros são eleitos pelo voto dos cidadãos, né? Em intervalos regulares entre funções desses representantes. Qual é a função? Vamos marcar aqui no finalzinho. Já marcou ali? Posso marcar aqui embaixo? Estão a criação de leis e fiscalização da conduta dos demais poderes da República, tá? O que é isso, conduta? Tia, maneira de proceder de forma à atuação. Qual é a minha conduta? É uma boa conduta? É uma má conduta? Será que eu procedo de maneira correta, incorreta? Né? Então, é a minha forma como eu atuo ali dentro da minha função, tá bom? Então, nós vamos ver aí ó, o poder legislativo da União, Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, senadores, deputados federais, tá? Estados, Assembleia Legislativa, deputados estaduais, do Distrito Federal, Câmara Legislativa, deputados distritais, tá? Dos estados, Câmara Municipal e vereadores, né? Muitos vereadores estão se candidatando aí, nós vemos aí, né, esse poder legislativo aí bem atuante, nesse tempo aí de eleição. Então, nós vamos marcar aqui, ó, entre ele, poder legislativo, tá? A gente vai marcar até o finalzinho aqui, ó. Entre e até o finalzinho você dá. Então, aí nós vemos também o Poder Judiciário. O que seria esse Poder Judiciário? Representado por tribunais com funções específicas, cuja instância maior é o Supremo Tribunal Federal. Tá? É responsável por interpretar leis, julgar casos, objetivos entre cidadãos, empresas ou estados, tá? Ou ações do Estado. Além de vigiar e, eventualmente, estabelecer limites aos demais poderes. Então, vamos marcar aqui, judiciário até, responsável até Estado, tá bom? Vamos marcar aí, poder judiciário, vou marcar. Vamos subir um pouquinho, vamos marcar até aqui, e vamos ver o poder judiciário, tá? Então, ó, Superior Tribunal, tá? Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Então, nós vamos aí do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça, Juízes de Direito, Tribunal Regional, Federal, Juízes Federais, tá? Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Juízes do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, Juízes Eleitorais, Superior Tribunal Militar, Juízes Militares, tá bom? Então, nós vamos ver aí na página 118. Vamos lá? Página 118. Então, como funcionam os três poderes no município? Na eleição municipal, são eleitos por meio do voto popular o prefeito, junto com o vice-prefeito, tá? Os vereadores, cujo número varia de acordo com a quantidade de residentes, tá? No município. Esses representantes eleitos vão ocupar, respectivamente, os cargos destinados ao poder executivo e legislativo. O processo de votação é considerado legítimo após a fiscalização realizada pelos tribunais eleitorais, que fazem parte do Poder Judiciário. Então, esse ano é ano de eleição, por isso que você vê aquele carro cantando musiquinha, pessoal vestido de uniforme, com o nome aí do político, né, do candidato aí,
desejado por eles, trabalhando, né? E que Deus abençoe, né? Que seja uma eleição muito abençoada e que todos, né, que são do bem, que merecem, estejam ali, realmente ali, ocupando aí os cargos para o melhor desenvolvimento do nosso município. Tá bom? Então, o processo da votação é considerado legítimo após a fiscalização realizada pelos tribunais eleitorais, que fazem parte do Poder Judiciário. Antes das eleições, os tribunais eleitorais verificam os candidatos para aprovar a candidatura e também verificar se o cadastro e as obrigações eleitorais dos eleitores estão em dia. Entretanto, para realizar essas funções, os juízes eleitorais seguem leis que foram criadas pelos representantes do poder legislativo, tá? Então, vamos marcar aí? Por meio do voto popular, o prefeito... Gente, desculpa aí, os fogos da rua, né? Então, vamos lá. Na eleição, vereadores está ocupando, tá? E depois a gente vai marcar aqui no finalzinho aqui. Então, olha aqui, nesse quadro aqui vermelho, que eu não vou pedir para vocês marcarem, se vocês quiserem fazer uma chave assim, tá? Então, entre as funções de vereador, é possível destacar a função legislativa. Consiste em elaborar leis, analisar projetos de lei, de acordo com o interesse dos seus eleitores, da população, dos cidadãos. Tá? Discutir propostas que serão transformadas em leis. Função fiscalizadora, fiscalizar a administração municipal, como o dinheiro dos impostos será aplicado, principalmente as ações dos líderes executivos, como prefeito, governador e presidente. Então, após a elaboração de projeto de lei, ele é submetido à aprovação na Câmara. Depois segue como validação do prefeito. Então, vamos fazer uma lei, né, para colocar em todas vamos colocar uma sinalização, vamos colocar um semáforo antes, um exemplo, antes das linhas férreas. E aí é uma lei, tem que ser cumprida. Um exemplo, tá? E aí eu vou pegar e vou criar essa lei. Eu sou um vereador, tá? E depois que eu criei, vai para a Câmara, onde está reunido todos os vereadores, né? Está reunida aí todos aqueles representantes ali, e ali na Câmara, tá? Vai ter uma votação se ela vai ser aprovada ou não. E o prefeito vai sancionar, vai aprovar ou vai reprovar aquela lei que os vereadores votaram para que ela pudesse ser exercida ou não. Caso o prefeito reprove alguns pontos do projeto de lei, este volta para a Câmara dos Vereadores, que vão fazer uma reformulação. Quando aprovada, a lei entra em vigor em 90 dias. Tá? Então, aqui estamos numa Câmara Municipal. As prefeituras possuem equipe de fiscalização, que fazem com que as leis municipais sejam cumpridas, né? Então, olha só, nós falamos aí do poder executivo, falamos do poder legislativo, tá? E nós vamos finalizar aqui mesmo, tá bom? Então, nós falamos aí do poder, né, executivo, que são os ministros de estados, governante, presidente, prefeito, não é? Os secretários, né, os ministros, falamos do poder legislativo, já o senador, deputado, né, a Câmara Legislativa, a Câmara Municipal, os vereadores, deputado estadual, federal, tá? Distrital, tá? Então, nós falamos depois do Poder Judiciário, né? São os juízes, tá? O Superior Tribunal de Militar, falamos um pouquinho sobre isso. E na próxima aula nós vamos dar continuidade, tá bom? Então, ó, vou deixar uns vídeos esses aí bem interessantes para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso também. Então, ó, um beijão e encontro vocês aí nas atividades, tá bom? Ó, beijo, quarto ano, amo vocês, tá? Um abração.